Hoje nós vamos falar sobre os 7 passos essenciais de uma consulta médica, baseados no método descrito por Vitor Ramos em seu livro A Consulta em 7 Passos e também em seu artigo. Esse método é uma ferramenta prática que ajuda médicos a conduzir consultas de maneira organizada, eficiente e centrada no paciente. A consulta médica pode ser entendida como o encontro de dois especialistas: o médico, especialista em doenças, e o paciente, especialista em si mesmo. É nesse encontro que ambos unem seus conhecimentos para construir o melhor plano de cuidado possível. Além disso, pessoal, a consulta é também o encontro de duas agendas: a agenda do médico, que é baseada no seu conhecimento clínico, diagnósticos, hipóteses, condutas e precisa resolver problemas de saúde. Muitas vezes, ao se deparar com o paciente, o médico identifica uma determinada agenda a ser resolvida. Já a agenda do paciente envolve suas queixas, preocupações e expectativas em relação ao atendimento. O objetivo principal de uma boa consulta é alinhar essas duas agendas, a agenda do médico com a agenda do paciente, ou melhor ainda, a agenda do paciente com a agenda do médico, de forma que o médico possa trabalhar de forma eficaz, ao mesmo tempo que atende às necessidades do paciente. Bem-vindo a essa aula. Você com certeza já se perguntou em algum momento: como eu devo iniciar a consulta médica? Ou então, quando é o momento certo de escrever no prontuário? Existe um momento certo de escrever no prontuário, professor? Devo olhar para o paciente ou ouvir enquanto eu escrevo no prontuário? Quando eu devo examinar esse paciente? Em que momento eu devo solicitar exames, prescrever tratamentos? Essas são dúvidas comuns, especialmente no início da carreira médica, e todas elas serão abordadas nesta aula. O que a gente percebe é que um dos maiores medos de muitos médicos, especialmente no início da carreira, é de não ter tempo suficiente para atender o paciente. Há também o receio de fazer muitas perguntas e o paciente falar demais, desestruturando a consulta e por vezes comprometendo o tempo disponível. É justamente aqui que os 7 passos da consulta entram como uma solução poderosa. Eles ajudam a organizar a consulta, estruturá-la de forma lógica, otimizando o tempo, trazendo mais eficiência para o médico e maior satisfação, além de permitir uma maior participação e entendimento do paciente. Vamos mergulhar nessa jornada? Eu quero trabalhar com vocês cada um desses passos, os 7 passos da consulta, e descobrir como transformar as suas consultas em consultas excepcionais. Então vamos começar? O primeiro passo é a preparação da consulta. A consulta, ela começa antes mesmo de o paciente entrar na sala. Você sabia disso? Aqui, algumas perguntas que o médico deve se fazer. Como eu estou física e emocionalmente? Estou descansado ou preciso de um momento para me recompor? Tenho alguma necessidade de usar o banheiro nesse momento? Essa é a parte que o médico olha para si e percebe como ele está se sentindo em termos de climatização, em termos emocionais, em termos de necessidades fisiológicas. Outro ponto que nós precisamos olhar: o ambiente. Ele está preparado? Eu tenho tudo à minha disposição do que vou precisar nessa consulta, como, por exemplo,
esfigmomanômetro, estetoscópio, materiais de anamnese. Quem é esse paciente que eu vou chamar? É o momento de revisar o prontuário desse paciente. Tem algum histórico já registrado? Na última consulta, foram solicitados exames prévios? Como foi definido os planos de cuidado da última consulta? Ficou alguma programação a ser abordada na consulta de hoje? Esse é o momento de avaliar essas três coisas: o médico, o paciente e o ambiente. Por exemplo, imagine que você vai atender uma paciente que é gestante. Antes de chamar essa paciente, é muito importante garantir que a fita métrica, o sonar, eles estejam disponíveis para um exame físico adequado. Essa preparação ajuda a evitar atrasos e transmite segurança ao paciente. Pense a situação: você chamou a gestante, vai fazer o atendimento dessa paciente, você sabe que precisa do sonar, da fita métrica para fazer o exame físico. No momento que chega o exame físico, você percebe que no seu consultório não tem esses materiais. Você vai ter que pedir licença para essa paciente sair do consultório e ir atrás desses materiais. Então perceba o constrangimento que isso pode gerar, além de transmitir insegurança ao paciente. Perfeito? Então vamos ao próximo passo. O próximo passo são os primeiros minutos da consulta. Os primeiros minutos de uma consulta médica, eles são como a base de uma casa. Se bem construídos, eles vão sustentar todo o restante da consulta. É nesse momento que criamos conexão com o paciente, organizamos as prioridades e damos estrutura ao atendimento. Vamos explorar juntos os principais pontos dessa etapa. O primeiro passo é chamar o paciente na recepção. Sempre que você for chamar um paciente, vá até a recepção. Nunca grite o nome do paciente no corredor ou dentro do consultório. Essa atitude prejudica e muito a criação de vínculo, que é essencial para o sucesso terapêutico. Na recepção, quando você for chamar esse paciente, utilize um tom de voz agradável, mantenha uma expressão facial cordial. Lembre-se sempre de chamar o paciente pelo nome, sobrenome. Pode ser que às vezes tenha um paciente homônimo na recepção. Espere o paciente se aproximar de você. Cumprimente-o, por exemplo, com um aperto de mão e apresente-se. Olá, senhor Joaquim. Eu sou o Matheus. Eu sou acadêmico de medicina e eu estarei realizando a consulta do senhor. Nesse momento, convide o paciente a te seguir até o consultório. Seja educado, abra a porta, convide-o a entrar e se sentar. E caso haja outras pessoas no consultório, apresente cada uma delas ao paciente. E se o paciente estiver acompanhado, pergunte o nome do acompanhante e convide o acompanhante a ficar à vontade. Pequenos gestos como esse demonstram respeito e ajudam a estabelecer confiança desde o início da consulta. Um ponto muito importante também nesses primeiros minutos é iniciar a consulta com a pergunta aberta. Pergunte ao paciente, por exemplo, o que trouxe o senhor aqui hoje? Como posso ajudar o senhor? Essas perguntas abrem espaço para entender as queixas e demandas desse paciente. É importante lembrar que muitos pacientes apresentam uma queixa validada socialmente, algo que eles acreditam que o médico levará a sério. Por exemplo, o paciente menciona uma dor no joelho, mas na verdade ele está mais preocupado com a insônia crônica. Só que ele tem medo de chegar falando para o médico: olha, eu vim porque eu estou com insônia crônica, e talvez essa queixa não ser validada.
Então, muitas vezes, esse paciente ele traz uma queixa que pode não ser a demanda dele. Eita, professor, tem diferença entre queixa e demanda? Tem. Vamos ver o próximo tópico, minuto de ouro, e a gente vai chegar para detalhar um pouquinho mais essa parte de queixa e demanda. O minuto de ouro, ele é o período inicial em que o paciente expõe, sem interrupções, suas queixas e preocupações. Ainda estamos aqui dentro dos primeiros minutos, tá? Então, nós buscamos o paciente na recepção, nos apresentamos a ele, convidamos ele para o consultório, apresentamos as demais pessoas que estão no consultório conosco, nos apresentamos e pedimos que o acompanhante se apresente, fazemos pergunta aberta para entender o motivo da consulta do paciente e agora o minuto de ouro. Esse minuto de ouro, ele é essencial. Esse é o momento de escutar ativamente, criar um ambiente de confiança para que o paciente se sinta seguro e revele o verdadeiro motivo da consulta. Alguns estudos mostram que médicos, em média, interrompem seus pacientes a cada 30 segundos. Então, o paciente começa a construir um raciocínio, o médico vai lá e tá, mas deixa eu entender, o senhor veio por isso. Então, doutor, eu estou sentindo uma dor. Aonde é essa dor? Percebe? A cada 30 segundos, muitos médicos têm interrompido seus pacientes. Essa prática não só prejudica o vínculo, como também aumenta o risco de perder informações importantes. Deixe o paciente falar. Pode parecer difícil no início, especialmente quando o tempo é curto, mas essa escuta ativa economiza tempo e evita retrabalho mais adiante. Uma das preocupações frequentes dos médicos é: se eu deixar esse paciente falar tudo, não vai sobrar tempo para o restante da consulta. Mas é aqui que eles se enganam. Interromper pode fazer com que a verdadeira demanda não seja abordada, ou pior, que resulte no temido sinal da maçaneta, que ocorre quando, ao final da consulta, com a mão já na porta, o paciente diz: Ah, doutor, esqueci de falar que estou com a dor no peito. Imagine o seguinte: um paciente começa a relatar sintomas de tontura. E se não for interrompido, menciona também que está tendo palpitações e suor excessivo. Essas informações podem mudar completamente o raciocínio. Escutá-lo pode economizar tempo lá na frente. Então, por que investir no minuto de ouro? Dar esse tempo ao paciente permite ao médico conduzir a consulta com clareza, com segurança, garantindo que as informações mais relevantes sejam apresentadas logo no início. Uma dica, pessoal: quando escrever no prontuário? Até este momento, o recomendado é que vocês evitem de escrever no prontuário. Dedique esses primeiros minutos sua atenção total ao paciente. Esses minutos iniciais são fundamentais para compreender as demandas e estabelecer um vínculo de confiança que será a base de toda a consulta. Professor, mas você citou algo de sinal da maçaneta, o paciente está saindo e fala outra coisa, o que é isso? Calma, vamos falar melhor sobre isso. Outro ponto importante, ainda nos primeiros minutos, é a prevenção de demandas aditivas. Quando o paciente termina de falar no minuto de ouro, é o momento que nós vamos prevenir as famosas demandas aditivas. O que são essas demandas aditivas? São aquelas que surgem no final da consulta e podem desestruturar todo o atendimento. Como fazer isso? Uma boa prática é resumir o que o paciente trouxe e confirmar. Então, por exemplo, Senhor Ricardo, deixa eu ver se entendi. O senhor veio hoje por dor no joelho, dificuldade para dormir e o incômodo na visão. É isso, certo? Além dessas, tem mais alguma coisa? Perceba,
Tem mais alguma coisa? É uma pergunta que eu faço para prevenir demandas aditivas, ou seja, demandas que porventura o paciente tenha procurado a consulta por resolver, mas talvez ou ele esqueceu, ou seja uma demanda que ele considere que o médico não vai valorizar. Naquele exemplo que eu dei, a dor no joelho que ele sente há muitos anos e que nem era o motivo de ele estar aqui hoje, mas na verdade ele queria falar sobre a insônia crônica dele. Talvez ele vai chegar para você falando: eu vim por conta da dor no joelho. E aí nesse momento que você fala: então, o senhor veio pela dor no joelho, tem mais alguma coisa além disso? Ao passo que ele pode falar: olha, doutor, eu estou com dificuldade para dormir e eu estou tendo dificuldade para enxergar. Nesse momento ele agregou mais duas queixas. Qual que é o próximo passo? Vou resumir novamente e fazer prevenção de demandas aditivas. Pode ter mais coisa aí. Então, senhor Ricardo, dor no joelho, dificuldade para dormir, incômodo na visão. Tem mais alguma coisa? Enquanto o paciente agregar novas informações, eu vou reformulando essa frase, trazendo novamente as queixas do paciente, as demandas que ele pontuou. Até o momento em que eu pergunte: tem mais alguma coisa? E ele diga: não, não há mais demandas. São só essas. Sim, doutor, eu vim por isso. Esse processo organiza a consulta e evita surpresas. Então, perguntas como: tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de discutir hoje? Existe outro motivo que trouxe a senhora aqui? Essas perguntas ajudam a trazer à tona demandas ocultas logo no início, organizando a consulta de uma forma mais eficiente. Mas, professor, por que prevenir demandas aditivas? Se essas perguntas não forem feitas, é comum que a demanda oculta, a demanda que por vezes motivou o paciente a procurar a consulta, apareça no final da consulta. É justamente o sinal da maçaneta. Então, imagine o seguinte cenário: você finaliza o atendimento, o paciente despediu de você, está abrindo a porta. Nesse momento ele diz: doutor, eu esqueci de falar que eu estou com dor no peito. Agora, diante dessa nova informação, ainda mais esse tipo de queixa, dor no peito, você vai ter que recomeçar toda a anamnese e avaliar tudo novamente. Você vai comprometer todo o tempo que você investiu naquele primeiro momento e talvez você abordou o joelho e ele veio por uma dor no peito, que pode ser uma angina, pode ser uma coisa grave. E aí vira uma nova consulta. Então, por mais que seja contraintuitivo, pensa: nossa, eu vou perguntar se tem mais alguma coisa, e sempre ele vai trazendo novas coisas, e sempre ele vai trazendo novas coisas. Dá a sensação que a consulta vai ser eterna. Mas pelo contrário, perguntar sobre outras demandas no início da consulta ajuda a prevenir esses contratempos, melhora o fluxo da consulta e dá ao médico controle sobre o planejamento do tempo. Entender quantas demandas esse paciente trouxe te dá a oportunidade de organizar a sua consulta, tá? Mas e se o paciente traz inúmeras demandas? Como a gente faz para abordar tudo isso em uma consulta? Calma, vamos falar disso. Deixa só eu agregar uma informação para vocês nessa etapa. Esse ponto em que estamos é um ponto interessante para você começar a anotar no prontuário. Mas veja bem, nós vamos anotar no prontuário as demandas que o paciente mencionou. Por quê? Se você talvez não organiza nesse momento que ele veio por conta da dor no joelho, por conta da insônia e por conta da visão que está ruim, talvez você vai se perder no que conversar com esse paciente nas próximas etapas. Mas lembre-se, ainda não é hora de fazer perguntas direcionadas. Aqui você vai registrar apenas aquelas queixas que serão aprofundadas mais tarde. Além disso, você pode anotar as demandas adicionais que nós vamos programar para as consultas futuras. Dei spoiler, deixando o paciente ciente de que elas serão abordadas no momento adequado.
Professor, deu spoiler do quê? Pactuar as demandas a serem abordadas. Após prevenir as demandas aditivas e listar todas as queixas apresentadas pelo paciente, é hora de organizar e pactuar as demandas a serem abordadas na consulta atual. Então, como eu disse, muitos pacientes chegam com várias demandas, mas tentar resolver todas em uma única consulta pode ser confuso e pouco produtivo. Depois de resumir e validar as demandas, explique as limitações de tempo de forma acolhedora. Então, por exemplo, Senhor Ricardo, dessas demandas que o senhor mencionou, qual está mais incomodando o senhor hoje? Perceba, essa comunicação clara ajuda a priorizar, valorizar todas as queixas do paciente. Em seguida, explicar a limitação do tempo disponível pode ser uma forma de tentarmos organizar a pactuação dessas demandas. Senhor Ricardo, nós dispomos de pouco tempo aqui. Abordar todas as demandas do senhor hoje pode não ser efetivo. Nós queremos tratar todas essas demandas que o senhor pontuou conosco com qualidade. Mas para isso, o que o senhor acha de focarmos na demanda que mais incomoda o senhor hoje e pactuarmos retornos para as outras demandas? Perceba, essa prática valoriza as preocupações do paciente e o tranquiliza, mostrando que todas as demandas serão tratadas, mas de forma organizada. Professor, por que pactuar demandas é importante? Quando essa etapa é ignorada, o paciente pode sair da consulta frustrado por sentir que suas preocupações não foram valorizadas. Preste atenção nessa história. Certa vez, um paciente saiu frustrado de uma consulta porque mencionou uma dor lombar no final. O médico não tinha feito a prevenção de demandas aditivas. Nesse momento, o médico disse que não havia mais tempo para abordar essa queixa. O paciente se sentiu desvalorizado e não quis retornar. Agora imagine outro cenário. O paciente validou todas as queixas, focou na mais urgente e deixou claro que todas as outras seriam abordadas em breve. O paciente saiu satisfeito, confiante naquele atendimento. Então, esse ponto, pessoal, é muito importante nós pactuarmos a demanda. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que não permitir o paciente se esvaziar no minuto de ouro pode prolongar desnecessariamente a consulta. Porém, o outro extremo, que é tentar abordar tudo de uma vez em uma única consulta, pode ser igualmente prejudicial, comprometendo o entendimento e a adesão ao plano de cuidados. Busque sempre tomar essa decisão de quais demandas serão abordadas em parceria com o paciente. Pode parecer que ele não irá gostar, mas na prática, quando as demandas do paciente são acolhidas, explicadas e valorizadas, quase sempre ele consente e aceita priorizar o que mais incomoda ele naquele momento. O segredo está em transmitir segurança ao pactuar os retornos. Olha essa história que ajuda a ilustrar. Uma vez, um médico tentou resolver tudo em uma única consulta. Dor de cabeça, insônia, hipertensão, colesterol alto. No final, o plano de cuidados ficou extenso e confuso. O paciente saiu sem entender o que deveria realmente fazer. Agora imagine outro cenário. O médico validou todas as queixas do paciente, entendeu que a demanda naquela consulta era a dor de cabeça, focou na dor de cabeça e agendou retornos para as demais demandas. O paciente saiu confiante, satisfeito e o tratamento daquela consulta para a cefaleia, para a dor de cabeça, foi muito mais eficiente. Você pode perguntar, professor, quantas demandas eu devo abordar? O paciente trouxe 10, 5. Quantas eu vou abordar? Isso depende muito. No início da carreira, é prudente buscar focar em uma única demanda por consulta.
Com o tempo e a experiência, você poderá gerenciar demandas mais simples em conjunto. Então, por exemplo, o paciente está com insônia, está com dificuldade visual. Talvez são duas demandas que podem ser abordadas, enquanto outras demandas mais complexas possivelmente precisarão ser tratadas individualmente. Perfeito? E agora, professor, diferencie para a gente queixa de demanda. Você falou lá no começo, ainda não diferenciou para a gente. Queixa versus demanda. Como eu mencionei no exemplo, no início desse tópico, é fundamental diferenciarmos isso. A queixa é a reclamação inicial, por exemplo, a dor no joelho. A demanda, muitas vezes, pode ser a queixa, mas também pode não ser. A demanda é o real motivo por trás da queixa. Ela pode ser: eu quero saber se estou desenvolvendo algo grave, como artrose, ou então a dor no joelho é uma queixa, mas na verdade a demanda é a insônia crônica. Então, a demanda é o real motivo por trás da consulta, não necessariamente o motivo que ele traz inicialmente. Perfeito? Ele pode inicialmente falar que veio por conta da dor no joelho, mas na verdade ele quer resolver a insônia crônica dele. Essa diferenciação ela é fundamental para organizar a consulta e ajudar a priorizar o que é mais relevante para o paciente e para o médico. Perfeito? Então, próximo passo será a exploração. Concluindo, os minutos iniciais da consulta, eles são fundamentais para estabelecer conexão, organizar prioridades e conduzir um atendimento centrado no paciente. Então, nós convidamos o paciente na recepção, nos apresentamos a ele, trazemos ele para o consultório, apresentamos quem está no consultório, fazemos pergunta aberta: qual o motivo da consulta do senhor? O que trouxe a senhora aqui hoje? Como eu posso te ajudar? Permitimos o paciente o minuto de ouro, no qual ele vai se esvaziar sem interrupções. Nesse momento, nós vamos tentar perceber o que ele está falando, tentar entender queixas, demandas, perfeito? A partir desse ponto que ele terminar de falar, eu vou resumir. Então, senhora Marta, quer dizer que a senhora veio por isso, 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 correto? Correto. Agora eu vou prevenir demandas aditivas. Além disso, dona Marta, tem mais alguma coisa que trouxe a senhora aqui? Se ela responder uma nova queixa, eu vou agregar essa queixa à lista e vou perguntar: tem mais alguma coisa? Até o momento que ela responda não. Nesse momento, dona Marta, então a senhora veio por isso, isso, isso. Correto? Correto, doutor. Perfeito. Nós vamos aqui fazer a pactuação de quais demandas vão ser abordadas. Então, senhora Marta, quer dizer que a senhora veio por isso, isso e isso. Correto? Correto. Dona Marta, dessas, quais as que mais estão incomodando a senhora? Nesse momento, pessoal, nós vamos aqui fazer a pactuação de quais demandas vão ser abordadas. O paciente vai falar: olha, é a dor de cabeça que mais está me incomodando, por exemplo. Então, dona Marta, como nós dispomos de breve tempo aqui, nós queremos abordar com cuidado e com toda atenção todas as demandas que a senhora trouxe. Mas nesse momento, se a gente tentar abordar tudo, a gente pode talvez não entregar um atendimento de qualidade para a senhora como a gente gostaria. Nesse caso, o que a senhora acha? A senhora concorda em nós abordarmos o que mais está te incomodando hoje, que é a dor de cabeça, e programarmos consultas futuras para que a senhora volte e aborde as demais queixas e demandas da senhora? Tudo bem? Tudo bem, doutor? Ótimo. Muito bom. Perfeito. Até aqui fizemos os dois primeiros passos da consulta. Vamos ao terceiro passo: exploração. A próxima etapa, que é a exploração, é neste momento em que aprofundamos a investigação do caso para obter todas as informações necessárias para formular um diagnóstico
e planejar o cuidado. Essa etapa combina três pilares fundamentais: a anamnese direcionada, o exame físico baseado em evidências e o raciocínio clínico. Vamos detalhar cada um deles. Anamnese. Como vocês sabem, a anamnese é uma conversa estruturada entre o médico e o paciente, mas ela é muito mais do que apenas coletar informações. Quando feita com atenção, a anamnese pode ter um efeito terapêutico, ou seja, o paciente se sente ouvido, compreendido e acolhido. Após as perguntas abertas realizadas no início da consulta, aqui as perguntas devem ser direcionadas, permitindo que o paciente relate seus sintomas de forma clara e objetiva. Na aula de raciocínio clínico, eu abordo melhor por que a anamnese é um verdadeiro teste diagnóstico. Isso ocorre porque as perguntas feitas ao paciente possuem o que chamamos de razão de probabilidade ou razão de verossimilhança. Esta razão é um número associado a sinais e sintomas dentro de um contexto clínico específico e, quando combinada com a epidemiologia do paciente, da doença, do cenário, aumenta ou reduz a probabilidade de certos diagnósticos. Por exemplo, imagine uma paciente em que você suspeita de cistite aguda. Perguntas direcionadas como: tem ardência para urinar? Por exemplo, a disúria, aumentou a frequência das micções, a quantidade de vezes que vai ao banheiro, apresentou corrimento genital? Se a paciente responder sim para as duas primeiras perguntas e não para a última, você alcança uma probabilidade de mais de 90% de que essa paciente tenha cistite aguda, sem a necessidade de outros testes adicionais. Essa pergunta, além de ajudar a delimitar o problema de forma eficiente, essas perguntas constroem um raciocínio clínico sólido e baseado em evidências, permitindo diagnósticos mais precisos e decisões seguras para o médico. Olha essa história. Certa vez um paciente relatou cansaço crônico. Era essa a queixa do paciente. Ao explorar mais profundamente com perguntas direcionadas como: esse cansaço é maior em algum momento do dia? Esse cansaço começou gradualmente ou de repente? Essas perguntas foram conduzindo até descobrir que o paciente estava apresentando apneia do sono. Esse detalhe teria passado despercebido se a anamnese não tivesse sido aprofundado de maneira intencional e racional. Além disso, pessoal, a anamnese ela precisa conter o contexto biopsicossocial do paciente. Essa abordagem integral garante que o médico veja o paciente como um todo, não apenas como alguém com a queixa isolada. Entender doenças prévias, sintomas, como ele está lidando emocionalmente com o problema, há fatores no trabalho, na família, que podem influenciar a sua saúde. E aí onde entra um ponto importantíssimo: explorar ideias, sentimentos, expectativas do paciente, o famoso CIF. Nessa etapa, o CIF é um acrônimo formado pela união da primeira letra de quatro palavras: sentimentos, ideias, funcionalidades e expectativas. Ele é uma ferramenta valiosa que nos ajuda a entender o que o paciente pensa sobre sua condição e o que ele espera da consulta. Por exemplo, sentimentos. Como o paciente se sente em relação ao problema que levou ele à consulta? As ideias. O que esse paciente acredita que esteja causando os sintomas? Funcionalidade. Como isso está impactando a vida daquele paciente? E expectativas. O que ele espera da consulta? O que ele espera que seja feito? Por exemplo, imagine um paciente que relata dor de cabeça constante. Ao explorar os sentimentos, ele revela para você uma preocupação com um tumor cerebral. Ele tem medo e ele tem ideia de que possa ser um tumor cerebral. Ao perguntar sobre a funcionalidade, ele responde que não tem conseguido trabalhar direito por conta dessa dor de cabeça.
E nas expectativas ele menciona: eu só queria sair daqui com o exame para saber se é algo grave, doutor. O CIF nos ajuda a captar essas nuances e alinhar o entendimento às expectativas do paciente. Mas fiquem tranquilos, nós vamos explorar mais detalhadamente o CIF, que é essa ferramenta, detalhadamente na aula de método clínico centrado na pessoa. Nela, nós discutiremos sua aplicação prática com exemplos reais. Muito bom. Próximo passo da exploração é o exame físico racional, direcionado e acolhedor. Após a anamnese, o exame físico é o próximo passo. Assim como as perguntas que nós fizemos lá na anamnese, que são consideradas testes diagnósticos, o exame físico também carrega consigo razões de probabilidade ou razões de verossimilhança, que vocês vão aprender melhor sobre esse termo, sobre como utilizá-lo, o que ele realmente significa lá na aula de raciocínio clínico. Por ora, entendam que é um número associado a sinais e sintomas da anamnese, do exame físico, que vai estar associado a outros testes diagnósticos, como, por exemplo, exames de imagem, exames de laboratoriais, que ao ser combinado no caso clínico do paciente, com a epidemiologia do paciente, eles aumentam ou diminuem a probabilidade de uma determinada hipótese diagnóstica. Perfeito? Por meio disso, nós vamos considerar um exame físico objetivo e direcionado. Só que, ao mesmo tempo, esse exame físico precisa ser acolhedor e respeitoso. Então, por exemplo, se o paciente refere para você que ele está com cefaleia, realizar um exame neurológico completo será essencial. No entanto, avaliar osteoartrite no joelho durante essa consulta de cefaleia provavelmente não contribuirá para a compreensão da queixa principal. Isso demonstra como o exame físico normalmente é direcionado à demanda abordada na consulta atual e às razões de probabilidade de verossimilhança de cada manobra do exame físico. Então, nesse caso, nós vamos deixar outros problemas para serem avaliados em consultas futuras, abordando nesse momento a queixa do paciente, o exame físico direcionado e baseado em evidências. A explicação e autorização. Sempre explique ao paciente o que você está fazendo e por quê. Além de reduzir desconfortos, essa prática favorece o relacionamento médico-paciente. Por exemplo, ao examinar um paciente com dor abdominal, você pode dizer: Senhor Aristides, agora eu vou palpar seu abdômen, tá bom? Se o senhor sentir dor, desconforto em algum ponto, por favor, me avise. Tudo bem? Posso fazer o exame físico no abdômen do senhor? Essa comunicação simples demonstra cuidado, respeito e deixa o paciente mais tranquilo e mais confiante naquilo que está sendo realizado por ele. Além disso, lembre sempre de pedir autorização, esse é um ponto fundamental. Nesse ponto do exame físico, a gente pode aproveitar também para fazer novamente prevenção de demandas aditivas relacionadas à avaliação física. Perguntas como: Senhora Patrícia, acabei de examinar o pulmão da senhora por conta da tosse que a senhora mencionou. O pulmão da senhora está limpinho, não tem nenhum som anormal. Tem mais alguma coisa que a senhora gostaria que eu examinasse? Perceba, essa abordagem abre espaço para o paciente expressar demandas que talvez ele tenha hesitado em mencionar anteriormente. Imagine essa situação. O paciente veio à consulta e ele queria discutir um problema orificial, por exemplo, hemorroidas. Mas ele não teve coragem de trazer isso à tona logo no início da consulta. Durante o exame físico, ao ser questionado se tinha mais alguma coisa a ser examinado, ele finalmente se sente confortável e seguro e menciona a questão. O momento do exame físico gera confiança
e ele pode destravar demandas ocultas ainda em tempo oportuno, permitindo que o médico as aborde sem comprometer a organização da consulta. Além disso, pessoal, o exame físico ele tem um impacto no vínculo médico-paciente. O exame físico ele permite que o paciente veja o médico como um aliado. Olha essa história que aconteceu. Um paciente, ele veio à consulta por conta de lesões de pele. Só que ele estava muito hesitante em mostrar a pele, ele estava preocupado, com vergonha e medo de ser julgado. Quando o médico explicou com calma o que faria e demonstrou cuidado a esse paciente se sentiu mais confortável. Ao final do exame, o paciente disse algo marcante. Doutor, fiquei muito feliz com o seu cuidado. Eu tive medo do senhor ter nojo de mim, mas o senhor me tocou sem preconceito e realmente me ajudou. Pessoal, esse tipo de atitude cria um vínculo poderoso, fundamental para o sucesso do tratamento. Por fim, vamos lembrar que o exame físico deve ser guiado pelas informações, evitar avaliações superficiais e generalizadas, focar nos achados mais relevantes, visando a gente organizar o nosso tempo e aumentar a precisão do diagnóstico, além de mostrar ao paciente que ele está atento, que nós estamos atentos às preocupações específicas dele. Perfeito? Olha só o próximo tópico dentro da exploração. Raciocínio clínico. Professor, até aqui eu não estava raciocinando? Calma, estava sim. Mas nesse momento você tem muito mais informações da anamnese, do exame físico. Então aqui o raciocínio clínico ele se torna mais robusto. Essa etapa permite que você conecte as informações coletadas para formular hipóteses diagnósticas e assim conduzir o atendimento com mais clareza e segurança. O raciocínio clínico ele pode ser processado predominantemente por duas formas principais, que é o reconhecimento de padrões e o raciocínio probabilístico. No primeiro, é um método mais intuitivo. Ele baseia realmente em padrões previamente aprendidos, de sinais e sintomas achados no exame físico. Por exemplo, ao ver um paciente com febre, tosse produtiva, dor torácica, você pode rapidamente associar esses achados à pneumonia, sem necessariamente passar por etapas analíticas. Mas, apesar de ser rápido e eficiente em muitos casos, o reconhecimento de padrão utiliza o que nós chamamos de heurísticas ou atalhos mentais. E por isso ele está mais sujeito a erros, especialmente em contextos complexos ou atípicos. Nesse caso, nesse ponto, o raciocínio probabilístico é uma abordagem mais analítica. Ela combina conhecimentos de epidemiologia, as razões de probabilidade ou verossimilhança que eu mencionei para vocês e a experiência clínica acumulada. Embora ela consuma mais energia mental, geralmente ela produz menos erros e ela é especialmente útil nos casos desafiadores. Por exemplo, no caso que eu citei anteriormente, da cistite aguda, você perguntou sobre 3 sinais e sintomas: disúria, aumento da frequência urinária e ausência de corrimento genital. Com a resposta sim para os 2 primeiros, né, e não tem corrimento genital, alcançou a probabilidade superior a 90% de a paciente ter cistite aguda. Esse é um exemplo claro de raciocínio probabilístico que nós aplicamos à prática clínica. Você ficou curioso? Calma, na aula de raciocínio clínico eu explico mais detalhadamente como o cérebro humano processa essas informações e como as diferentes formas de raciocinar se complementam. Diferentes formas de raciocinar vão ser importantes em diferentes contextos clínicos e etapas do estudo em que você se encontra. Por ora, é importante entender que ambos os métodos têm seu lugar na prática médica e vão ser utilizados de forma equilibrada.
mas na aula de raciocínio clínico eu pondero melhor isso com vocês. Por fim, nesta etapa do raciocínio clínico, médicos familiarizados com bases de dados confiáveis, aplicativos de suporte à decisão clínica como UpToDate, BMJ, Dynamed, podem utilizá-las para embasar as suas decisões. Essas ferramentas oferecem um suporte baseado em evidências para complementar o raciocínio clínico e reduzir incertezas. Nos ambulatórios, vocês frequentemente verão os professores recorrendo a essas bases de dados durante as consultas. Isso, pessoal, não é um sinal de fraqueza, mas sim de responsabilidade médica. Utilizar essas ferramentas demonstra o compromisso de oferecer ao paciente o melhor cuidado. Por exemplo, imagine um médico diante de um caso de febre. O paciente viajou recentemente para uma área endêmica de malária, voltou e está com febre. Ao consultar uma base de dados confiável, o médico consegue confirmar rapidamente os principais critérios diagnósticos. Ele pode também identificar quais os exames vão ser necessários e orientar o início do tratamento. Veja, malária não é algo muito comum na região de Goiás, por exemplo. Então, muitas vezes, o médico pode não se recordar completamente dos critérios diagnósticos dessa doença. E talvez esse momento para refinar a ideia, para refinar a hipótese diagnóstica, ele vai lançar a mão dos aplicativos de suporte à decisão clínica. Professor, e aí, como é que a gente faz para utilizar isso? Talvez você nunca tenha utilizado. Na aula de raciocínio clínico, eu mostrarei mais sobre como essas bases de dados são e como elas podem ser utilizadas de forma eficiente. Por ora, fiquem tranquilos. Gradualmente, vocês aprenderão a manipulá-las com maestria durante as consultas. Vocês vão aprender a integrar evidências de alta qualidade nas consultas que vocês realizarem e garantir um cuidado eficiente para esse paciente. Perfeito? Pessoal, então, concluindo essa etapa do raciocínio clínico, como nós discutimos, ele é o alicerce da prática médica. Ao combinar reconhecimento de padrões, raciocínio probabilístico e uso de ferramentas baseadas em evidências, você estará preparado para conduzir consultas de forma segura, eficiente e fundamentada. Professor, e o prontuário? Onde é que ele entra nessa etapa? Nessa etapa, pessoal, nós buscamos adicionar mais informações ao prontuário. É importante equilibrar a atenção ao paciente e ao prontuário, garantindo que ambos sejam valorizados. Esse equilíbrio não só melhora a interação com o paciente, como também organiza a consulta de forma eficiente. Por exemplo, você pode dizer: Senhor Ronaldo, continue me contando sobre esse cansaço que o senhor está sentindo. Enquanto isso, eu estou anotando aqui os pontos principais que o senhor já me falou, tudo bem? Durante essa interação, mantenha o olhar voltado para o paciente sempre que possível. Intercale momentos curtos de escrita ao prontuário, olho no paciente, prontuário, paciente. Entre a anamnese e o exame físico, aproveite para registrar as informações coletadas até o momento. Por exemplo, senhora Tatiane, vou anotar alguns detalhes do que a senhora me contou e em seguida passamos para o exame físico. Tudo bem? Após a realização do exame físico, retome ao prontuário. Vamos documentar agora os achados. E ao mesmo tempo que você está documentando isso no prontuário, aproveite para compartilhar com o paciente as observações mais importantes. Olha, senhora Tatiane, eu notei que o pulmão da senhora está limpinho, não tem nenhum som anormal. Vou registrar isso aqui para seguirmos para o próximo passo, tudo bem? Perceba, essa alternância permite que o raciocínio clínico continue fluindo enquanto você está organizando as informações. Além disso, demonstrar que está registrando os achados ajuda o paciente também a se sentir valorizado e compreendido, fortalecendo ainda mais o vínculo com esse paciente. Perfeito? Então, nessa etapa, nós integramos a anamnese,
exame físico, o raciocínio clínico se tornou mais robusto, vamos começar a pensar nas hipóteses iniciais e nós vamos caminhar para o próximo passo. Tudo bem? Prontos para seguir para o próximo passo? Momento de você fazer uma pausa, voltar para algum ponto que talvez não tenha ficado claro para você, tomar uma água, avaliar o ambiente, se está tranquilo, se está confortável, se não tem nenhuma necessidade fisiológica, para a gente voltar para a nossa aula, tudo bem? Então vamos nessa. O quarto passo, pessoal, é a avaliação. Nós chegamos até aqui. Tomem nota das coisas que eu fui pontuando, dos exemplos que eu fui citando, porque isso pode ajudar a facilitar o entendimento de vocês, tá? Então eu estou buscando trazer vários exemplos para vocês entenderem como é que isso acontece no dia a dia, na prática, tá bom? A avaliação, essa quarta etapa, é onde nós integramos tudo o que foi coletado nos passos anteriores. Então, nós buscamos o paciente, fizemos o minuto de ouro, resumimos as demandas dele, fizemos prevenção de demandas aditivas, pactuamos o que seria abordado, abordamos com ele, fizemos uma anamnese direcionada, um exame físico racional baseado em evidências, buscamos as bases de dados para nos ajudar, aprimoramos o raciocínio clínico e aqui nós vamos propor hipóteses diagnósticas, prognósticos e, mais uma vez, continuar compartilhando com o paciente de maneira clara e objetiva. Então, unir os passos anteriores é como montar um quebra-cabeça. Cada peça da consulta, sintomas relatados, sinais observados no exame físico, o CIF do paciente, as ideias, expectativas, as preocupações, elas vão ser encaixadas para formar um quadro mais completo e coerente. Por exemplo, imagine um paciente que relata febre, dor de garganta e mal-estar. Durante a anamnese, você descobre que ele teve contato recente com uma pessoa que estava com IVAS, com infecção das vias aéreas superiores. No exame físico, você observou a orofaringe desse paciente e percebeu hiperemia, edema das amígdalas, placas grudadas ali nas amígdalas, além de observar que ele estava com a febre alta, termometrada, e palpando a região cervical desse paciente, você percebeu linfadenomegalia. A partir disso, você formula uma hipótese inicial, amidalite bacteriana. Na aula de IVAS, né, de infecções de vias aéreas superiores, nós vamos detalhar esse tipo de raciocínio. Vou mostrar para vocês como cada dado desses que eu citei pode contribuir para o diagnóstico. Em resumo, esse é o momento de integrar as informações e aproximar ou afastar hipóteses diagnósticas e determinar os próximos passos com clareza. Então, após reunir os dados, vamos formular hipóteses diagnósticas. Sempre que possível, priorize hipóteses mais prováveis. À medida que nós formos estudando as patologias, vocês vão perceber que dentro de dor torácica, por exemplo, nós temos várias hipóteses prováveis, mas precisa-se ter atenção constante a sinais de alarme que podem indicar condições graves, que precisam ser descartadas. Então, nós precisamos pensar nas hipóteses mais prováveis, mas deixar no radar a necessidade de descartar condições graves. Então, por exemplo, imagine um paciente com dor torácica. Após a anamnese detalhada, o médico considerou que a causa mais provável possivelmente era dor osteomuscular. No entanto, ele percebeu que o paciente tinha fatores de risco importantes para doenças cardiovasculares. E aí, nesse ponto, ele percebeu que não dava para não descartar a possibilidade de uma dor anginosa. Então, ele orientou a solicitação de um eletrocardiograma imediato para entender a real causa daquela dor torácica do paciente. E esse tipo de exemplo, ele ilustra a necessidade de pensar no mais provável sem negligenciar o mais grave.
Então, pessoal, estar atento a condições potencialmente deletérias é fundamental para garantir a segurança do paciente. Além do diagnóstico, o prognóstico, em muitos casos, é igualmente essencial. Explicar ao paciente o que espera da evolução do quadro, alinhando as expectativas do paciente lá do CIF, tranquilizar ele, é fundamental. Por exemplo, o caso da infecção urinária. Olha, dona Marta, essa infecção de urina da senhora ela deve melhorar em cerca de 3 dias com o uso correto do antibiótico, tá bom? Então, eu estou dizendo para ela o prognóstico. Porém, dona Marta, se os sintomas persistirem ou piorarem após esses 3 dias, é fundamental que a senhora volte imediatamente para a reavaliação, tudo bem? Ou seja, essa abordagem ela demonstra cuidado e responsabilidade, além de reforçar o vínculo com o paciente. Ele sabe o que esperar e, caso venha uma alteração do que é esperado, ele sabe também como proceder naquela situação. Perfeito? Então, uma boa explicação ela precisa fazer sentido para o paciente. Como assim, professor? Olha só. Vamos para essa próxima parte aqui, dentro da avaliação. Muitas vezes nós precisamos entender qual que é o grau de o que a gente chama de letramento, que é a capacidade do paciente entender a parte referente à saúde. Então, muitas vezes, o paciente tem uma determinada linguagem, algum nível de compreensão, outros têm outro nível de compreensão, dependendo do status social, de idade do paciente, de vivências. E adaptar a linguagem do paciente pode ser fundamental, às vezes usar metáforas, etc. Imagine um paciente, por exemplo, com hipertensão que não está controlada, uma hipertensão descontrolada. E ele não entende os riscos dessa hipertensão descontrolada no longo prazo. Você pode dizer o seguinte: Senhor Alberto, pense na pressão alta como uma água que flui por um encanamento. Se a pressão for muito alta por muito tempo, o cano ele pode ficar enfraquecido e até estourar. Então, nosso objetivo é reduzir essa pressão para proteger os órgãos do senhor. Perceba, esse tipo de informação ajuda o paciente a compreender e valorizar o tratamento. E, além de explicar na linguagem do paciente, é sempre importante a gente ter a devolutiva, para entendermos se realmente o paciente entendeu. Então, depois da explicação, é importante a gente certificar que o paciente realmente entendeu. Perguntas como: faz sentido para você o que eu expliquei? Ou, dona Rita, ficou alguma dúvida? A senhora conseguiu entender? Nesse momento, dar espaço para o paciente expressar suas preocupações e você checar se ele realmente entendeu e fazer ajustes necessários, não apenas reforça o vínculo, como também melhora a adesão ao tratamento. Preste atenção nessa história. Um médico explicou a um paciente que tinha diabetes que ele precisava controlar os níveis de glicose para evitar complicações futuras. O paciente tímido apenas assentiu com a cabeça. Tá tudo bem, entendi. Mais tarde, descobriu que não tinha entendido nada da consulta. E na consulta seguinte, o médico percebeu que o paciente não tinha entendido a última consulta e então ele adotou um tom mais simplista e perguntou ao paciente, por exemplo, como você acha que podemos controlar o açúcar no sangue juntos? Desta vez, ele utilizando ferramentas de abordagem motivacional, que vocês vão aprender na aula de abordagem motivacional, o paciente participou ativamente e conseguiu aderir ao plano proposto pelo médico. Então perceba, é sempre importante nós
avaliarmos se o paciente entendeu, confirmarmos. Além disso, pessoal, é importante, dentro dessa avaliação, levar em consideração as condições individuais do paciente, questões biológicas, sociais, emocionais, financeiras, para nós, no nosso próximo passo, definir uma conduta personalizada. Só que a base já vai ter sido construída aqui, na avaliação, ao aliar o diagnóstico, o prognóstico com as necessidades e principalmente com as expectativas do paciente. Então, por exemplo, senhor Alfredo, eu entendi que o senhor está preocupado com os efeitos colaterais dos remédios para a hipertensão. Eu vou propor uma dose inicial mais baixa e nós vamos acompanhar de perto para garantir que o senhor se sinta bem, tá certo? Então essa abordagem, ela demonstra que o cuidado é feito em parceria com o paciente, respeitando as particularidades do paciente. Então, finalizando essa etapa, a avaliação ela é uma ponte entre a exploração e o próximo passo, que é a conduta. Aqui, nós consolidamos as informações, alinhamos as expectativas do paciente, propomos hipóteses diagnósticas, prognósticos e oferecemos uma devolutiva clara e compreensível para o paciente. Ao final dessa etapa, o paciente ele deve entender o quadro clínico e se sentir confiante para o próximo passo de cuidado. Prontos para o próximo passo? Então, pessoal, chegamos ao quinto passo, que é onde nós vamos estruturar o plano de cuidados e prevenção deste paciente. O plano de cuidados ele é composto por 3 pilares principais: plano diagnóstico, plano terapêutico e plano de segmento. No plano diagnóstico é a parte em que os exames e testes necessários para confirmar ou excluir hipóteses diagnósticas serão trabalhadas. Lembre-se de explicar o que será solicitado e por quê. Por exemplo, senhor Alfredo, eu vou solicitar um hemograma para avaliarmos se há sinais de infecção e um raio-x para verificar se há algo nos pulmões que explique a sua tosse. Perceba que nós explicamos ao paciente o porquê e o que nós estamos solicitando. É importante certificar que o paciente entenda o propósito de cada exame e como ele se relaciona com o quadro clínico. Assim, o paciente se sente confiável, com confiança em você e, ao mesmo tempo, se sente tranquilo em executar aquele plano. O plano terapêutico ele deve ser formado pelo tratamento, que normalmente inclui tanto medidas farmacológicas quanto medidas não farmacológicas, sempre adaptadas às condições e preferências do paciente. Então, por exemplo, dona Rita, nós vamos iniciar um xarope expectorante e um antitérmico para reduzir a febre da senhora. Essas medicações geralmente custam algo em torno de R$ 30 cada remédio. É possível para a senhora? Pessoal, sempre importante nós oferecermos ao paciente tudo aquilo que tenha evidência de tratamento para ele, independentemente do preço, tá? Se o paciente não puder, ele vai falar. Então, não deixem de oferecer um determinado tratamento por meio do julgamento ou do pré-conceito de que aquele paciente não tem condições, tá? Não caiam nesse erro. Já ouvi histórias de o paciente se queixar do médico de que o médico não passou um medicamento por conta do preço, né? E, na verdade, o paciente falou para o médico assim: eu faria tudo para comprar esse medicamento se você tivesse me passado, se você tivesse me falado da importância desse medicamento para mim. Então, é sempre importante, nesse exemplo que eu dei, dona Rita, os medicamentos geralmente custam em torno de R$ 30 cada um. É possível para a senhora
Então perceba, quem tem que decidir se é ou não possível é o próprio paciente, tá? Então não deixem de oferecer cuidados baseados em evidências só pelo preço, tá? Só porque o paciente, você supõe que o paciente não pode pagar, tá bom? Então estejam atentos a isso. Pessoal, lembrem-se de sempre explicar possíveis efeitos colaterais dos medicamentos e orientar sobre como agir caso eles ocorram. Então, por exemplo, Sr. Ferdinando, o xarope que eu passei para o senhor, ele pode causar um pouco de sonolência. Se o senhor notar algo mais forte ou mais fora do comum, volte em breve ao consultório. Tá bom? Então, estejam atentos a isso. E sempre que oferecer um tratamento para o paciente, lembre-se de informar também os possíveis efeitos colaterais. O paciente concordou com a parte financeira, está entendido os efeitos colaterais, está tudo certo? Muito bom. Então, vamos definir esse plano de condutas, percebendo aí que é uma decisão compartilhada com o paciente, tá bom? O próximo passo, o plano de prevenção e segmento, aqui o foco é prevenir recorrências e complicações, além de programar acompanhamentos necessários. Dá um exemplo. Senhora Marta, hoje nós confirmamos hipotireoidismo nos exames da senhora. Após iniciar os medicamentos, idealmente dentro de 2 meses, é necessário que a senhora refaça o exame de TSH e T4 livre e retorne para reavaliarmos. Tudo bem? Perceba que nós definimos um plano de segmento para essa paciente. Perfeito? Ou um plano de prevenção. Senhor Joaquim, é importantíssimo que o senhor utilize protetor solar, porque o senhor trabalha com exposição ao sol. Então, sempre que possível, protetor solar, aquelas roupas de segunda pele para proteger a pele do senhor, tá? Então, é sempre importante nós estarmos programando os próximos passos com os nossos pacientes. Perfeito? Além disso, a conduta, como eu mencionei, ela sempre vai ser centrada no paciente. Nós vamos considerar condições de vida, crenças, preferências, nível de compreensão. Essa abordagem ela coloca o paciente como um participante ativo no processo de decisão e aumenta as chances de sucesso terapêutico. Então, a decisão compartilhada ela é um pilar fundamental. Significa que discutir com o paciente, mais uma vez, todas as opções disponíveis, desde preferências baseadas em evidências até limitações práticas, por exemplo, eu sou idoso, eu moro sozinho, eu não enxergo bem, como eu vou utilizar a insulina? Então, observe, limitações práticas. Então, é sempre importante evitarmos julgamentos. Tá? O papel do médico não é assumir o que o paciente pode ou não pode fazer, mas sim oferecer informações claras e permitir que o paciente participe da escolha, tá bom? Evite cair no extremo de deixar de oferecer tratamentos baseados em evidências por achar que o paciente não consegue realizar ou não consegue pagar. Quem deve decidir isso, se é acessível ou não, é o próprio paciente e não o médico. Então, ofereça todas as opções disponíveis com base nas evidências, explicando benefícios, custos e a frequência de uso, tá bom? Essa abordagem permite que o paciente avalie as alternativas e participe da decisão. No final, você vai prescrever o tratamento que melhor atende às necessidades clínicas e práticas do paciente, tá? Além disso, é importante que nós negociemos com esse paciente o autocuidado, a responsabilização do paciente pelo tratamento. A consulta, ela não é apenas um momento de orientações, é também um momento de mostrar a parceria que está sendo construída. Tá? O paciente tem um papel central no cuidado com a sua saúde. Na aula de abordagem motivacional,
nós vamos deixar isso muito mais claro para vocês, tá? Então, por exemplo, senhor Alberto, como é que o senhor se sente em relação a iniciar essa medicação? Tem algo que te preocupe? Olha, o senhor pode anotar quando o senhor tomar a medicação e trazer todas essas informações na próxima consulta, tudo bem? Isso vai nos ajudar a ajustar o tratamento do senhor, se tiver necessidade. Ou seja, responsabilize o paciente por partes do plano. Fortaleça a capacidade de autocuidado do paciente. A consulta médica, ela é sempre uma oportunidade de fortalecermos o autocuidado do paciente. Educação em saúde é uma das ferramentas mais poderosas do médico. Então, lembre-se, ensine o paciente sobre a condição, como prevenir complicações e a importância do autocuidado, tá? Então, por fim, um exemplo, antes de a gente ir para o próximo passo. Imagine um paciente com diabetes recém-diagnosticado. Ao ensiná-la sobre a relação entre alimentação e controle glicêmico, ela passa a compreender que pequenas mudanças, como reduzir o consumo de açúcar, podem fazer uma grande diferença no controle da doença. E essa compreensão dá à paciente um controle sobre a sua saúde, uma responsabilização sobre o autocuidado e melhora a adesão ao plano, tá? Então, o plano de cuidados, ele vai além de uma lista de tarefas. É uma construção conjunta entre o médico e o paciente que organiza o diagnóstico, o tratamento e a prevenção, sempre respeitando as particularidades e necessidades de quem está sendo atendido. Por isso, percebam o quanto foi essencial que lá no começo a gente avaliasse os sentimentos, ideias e expectativas do paciente. Quando o paciente percebe que a sua demanda, a agenda do paciente está sendo ignorada e que o médico está caminhando em outra direção, que seria a agenda do médico, há um grande risco de toda a consulta se tornar ineficaz. Então, a construção de um plano claro, bem explicado, promove não apenas um atendimento mais eficiente, mas também um paciente mais satisfeito, mais participativo, mais empoderado, que são características fundamentais para o sucesso do tratamento e para a continuidade do cuidado. Beleza? Vamos para o próximo passo, pessoal? Então, chegamos ao sexto passo, o encerramento da consulta. O encerramento da consulta, ele é tão importante quanto a abertura. É o momento que nós vamos revisar o que foi discutido, reforçar o vínculo com o paciente e garantir que ele tenha compreendido o plano de cuidados. Um encerramento bem feito aumenta muito a satisfação do paciente e promove melhor adesão ao tratamento. Então, antes de finalizar, confirme se o paciente sente que as suas necessidades foram atendidas. Perguntas, por exemplo: muito bem, senhor Alexandre, nós conseguimos resolver o que o trouxe aqui hoje? Ficou alguma dúvida? Essa simples pergunta, pessoal, oferece espaço para o paciente esclarecer pontos que possam ter ficado confusos durante os passos anteriores. É também uma forma de demonstrar que você está genuinamente preocupado com ele. Além disso, revisar o plano de cuidados é uma forma de avaliarmos o entendimento do paciente quanto ao que foi abordado e pactuado na consulta. É pedir ao paciente para repetir o plano que vocês construíram juntos. Então, por exemplo, senhora Clara, a senhora poderia me contar o que nós combinamos só para garantir que ficou tudo esclarecido? Essa prática, gente, não apenas ajuda a verificar se ela realmente entendeu, mas também ajuda a corrigir
possíveis mal-entendidos antes que eles causem problemas. O paciente pode responder: sim, doutor, vou fazer o exame de sangue, tomar o remédio 2 vezes ao dia e voltar daqui 15 dias. Se disso que ele te falou algo estiver incorreto, você pode corrigir imediatamente e evitar complicações no futuro. Então, esse é um momento em que nós fazemos mais uma vez uma abordagem baseada no letramento do paciente, certo? Além disso, nós vamos orientar possíveis sinais de alarme que, se presentes, precisam que esse paciente retorne ou busque ajuda, tá? Então é um momento de dizer, olha, a senhora vai usar o antibiótico para tratamento da infecção de urina e se a senhora perceber que começou a ter febre, começou a ter dor na lombar, está com vontade de vomitar, são sinais de alarme que precisam fazer com que a senhora volte ao consultório. Tudo bem? Então, orientação quanto a sinais de alarme. Resumido tudo para o paciente, verificado se houve compreensão, o paciente confirmou, você corrigiu pequenos erros e está tudo ok, é o momento que nós vamos despedir do nosso paciente. A consulta ela pode ser finalizada com uma despedida que reforce o acolhimento e o profissionalismo. Por exemplo, obrigado por vir hoje, senhora Ana. Qualquer necessidade, estou à disposição. Nos vemos na próxima consulta. Uma despedida assim deixa o paciente com a impressão positiva do atendimento e o incentiva a retornar, sempre que necessário. Assim que o paciente sair, tire um momento para revisar o prontuário e concluir seu preenchimento. Tá? Nesse momento você vai identificar se houve algo que poderia ter sido feito de forma diferente, se há algo importante que precisa ser complementado nas próximas consultas, tá bom? Então, o encerramento da consulta não é apenas o momento final do atendimento, é a oportunidade de consolidar tudo o que foi discutido, reforçar a compreensão do paciente e fortalecer o vínculo médico-paciente. Com o encerramento bem estruturado, nós garantimos que o paciente saia confiante, satisfeito e com um plano de cuidados claros para ser seguido. Perfeito! Até aqui, tudo bem? Dúvidas, pessoal? Volte o vídeo, ouça novamente, tire da velocidade 2.0 que talvez você esteja e vamos para o próximo passo. O último passo, passo 7, para concluirmos o nosso atendimento, a nossa consulta. Chegando ao último passo da consulta, reflexão e notas finais, é um passo que acontece após o paciente sair da consulta. É o momento de reflexão, aprendizado contínuo, no qual o médico avalia a qualidade do atendimento prestado, identifica pontos de melhoria e se prepara para futuras consultas. Essa etapa, gente, não é apenas uma prática administrativa, mas também uma oportunidade de crescer como profissional e garantir que o cuidado ao paciente seja aprimorado a cada encontro. Então, nesse momento, você pode começar revisando o prontuário e certificando de que todas as informações relevantes foram registradas. Isso inclui dados da anamnese, do exame físico, as hipóteses diagnósticas e planos de cuidado, observações adicionais, né? Então fatores biopsicossociais, o CIF, detalhes importantes para consultas futuras. Registrar bem o que foi discutido hoje é essencial para que o próximo encontro seja eficiente e focado. Na aula de Registro Clínico Orientado por Problemas, o SOAP, eu vou detalhar com vocês essa parte que eu acabei de mencionar. Então, como nós vamos registrar essa consulta no prontuário, tá bom? Além disso, é um momento em que nós vamos refletir sobre a consulta. Após
revisar o prontuário, nós vamos fazer algumas perguntas. O que correu bem? Houve algo que poderia ter sido feito de forma diferente? Precisa estudar algo que surgiu durante a consulta? Imagine que um paciente mencionou uma história incomum, como sensação de areia nos olhos, que você não soube correlacionar imediatamente. Este passo, o sétimo, é um excelente momento para pesquisar nas bases de dados, transformando a sua dúvida em aprendizado. Da próxima vez que essa queixa aparecer, você vai estar preparado. Então, essa prática de autoavaliação, ela não só melhora suas habilidades clínicas, mas também promove um atendimento mais qualificado. Além disso, planejar as consultas futuras ocorre nessa etapa. Esse momento pode ser utilizado para pensar na continuidade do cuidado. Anotar ideias para revisões futuras, lembretes importantes, por exemplo, programação. Na próxima consulta, verificar como está a adesão para hipertensão e avaliar as necessidades de exames adicionais. Isso garante que o cuidado seja progressivo e centrado no paciente. Tá? Por fim, há uma reflexão pessoal de como foram os seus cuidados nessa consulta. Então, ou seja, minha comunicação foi clara, eu consegui alinhar a minha agenda com a do paciente, eu fiz uso do CIF para entender melhor o paciente. A reflexão contínua, ela não é apenas sobre corrigir falhas, mas sobre celebrar acertos e reforçar boas práticas. Então, um exemplo da importância desse último passo. Um colega médico percebeu que costumava interromper os pacientes com frequência no minuto de ouro, visando ganhar tempo da consulta, aquele famoso medo de não dar tempo. Após refletir sobre os 7 passos, ele decidiu praticar a escuta ativa em cada consulta. Com o tempo, os pacientes dele começaram a relatar maior satisfação. Doutor, o senhor está muito melhor. O que aconteceu? E esse médico se sentiu mais confiante em conduzir consultas sem pressa ou estresse. E no final ainda percebeu que dispunha de mais tempo útil durante as consultas. Então, pessoal, esse último passo é também um momento de refletir se você executou os 7 passos da consulta. Tá? Esse momento de reflexão e notas finais é o fechamento de um ciclo e o início de outro. Ele permite que o médico não apenas registre informações importantes, mas também se desenvolva continuamente, tanto técnica quanto pessoalmente. Com esse hábito, cada consulta torna-se uma oportunidade de aprendizado e o cuidado ao paciente se transforma em um processo mais eficiente, humano e eficaz. E aí, vocês estão prontos para transformar suas consultas em experiências ainda melhores? Pessoal, o método dos 7 passos nos lembra que cada consulta é única. É o encontro entre 2 especialistas que buscam o melhor cuidado. Com estrutura, empatia e reflexão, nós podemos transformar esse momento em algo verdadeiramente significativo tanto para o paciente quanto para o médico. Lembre-se que tudo que nós fazemos é baseado em evidências, mas também visamos promover um cuidado que seja personalizado e forneça confiança e adesão ao tratamento. Tá? Espero que esse conteúdo tenha inspirado vocês a olhar para a consulta de uma nova maneira. Lembrem-se, o aprendizado nunca para e cada encontro é uma oportunidade para crescer e fazer a diferença. Nos vemos na próxima. Valeu!